Então, galerinha, a ideia do exercício é a aplicação do plano cartesiano, como o exercício está falando aqui, certo? Plano cartesiano. O que a gente tem que imaginar para começar a executar esse exercício? Determine que em ponto se localiza o barquinho quando ele for deslocado de um ponto inicial. Então, o exercício aqui, ele vai tratar sempre desse ponto aqui, de um ponto atual, que seria o ponto M. Como eu falei ali na parte teórica, certo? Vamos pegar aqui os pares ordenados de cada um aqui. Esse ponto M, primeiro você tem que pegar o valor de x. Você vem aqui no x, olha, desce aqui no x, acha o valor dele. 2. Vai aqui no y, acha o valor dele, põe aqui. 4. Beleza? Vamos pegar aqui a coordenada do ponto N. Do ponto N, continua agora aqui no 4. E 4. 4 para x e 4 para y. O ponto O. Vou fazer embaixo aqui o ponto O. 5 para x e 4 para y. Então seria o ponto 5 e 4. O ponto Q, 4 para x e 1 para y. E o ponto P, 2 e 2. Como você pega isso aqui, pessoal? Um par ordenado. Vou pegar aqui só demonstrando devagarzinho no ponto P. Você traça aqui uma linha vertical a partir do eixo X, a partir do eixo Y, uma linha horizontal, encontrou aqui no ponto Q. O primeiro valor você tem que observar aqui no eixo X, 4, coloquei 4. O segundo valor que você tem que observar é o Y, eu vi que era 1, eu coloquei 1. Então é um par ordenado, tem uma ordem X e Y. Então, como eu falei aqui, o exercício sempre vai pegar como base esse ponto inicial aqui, 2 e 4. Ele quer saber onde que ele se localiza, então o resultado do exercício vai ser um ponto diferente desse aqui, só se ele retornar depois. Mas inicialmente ele vai sair do ponto N e vai parar no ponto N, no ponto Q, no ponto P ou no ponto Q. Certinho? Vamos ver aqui. Cuja coordenadas x tenha 2 unidades a mais, então olha só aqui, 2 unidades a mais do que o ponto atual. Então, daqui, o que eu quero aqui? 2 unidades a mais. Então, seria o ponto aqui. Você começa no ponto 2, 2 unidades a mais, vai para 4. Já tinha feito isso. E a coordenada y tenha 3 unidades a menos. Certo? Então, começa aqui do 4. 4 menos 3, 1. Então, coordenadas 4 e 1 seria o ponto Q. Resposta da letra A, o ponto Q. Letra B, cujas coordenadas y tenha 2 unidades a menos que o ponto atual. Então, começa no ponto atual. Então, ele deslocou aqui para o ponto Q, certo? Então, vai ter aqui 2 unidades a menos. No ponto, desculpa, 2 unidades a menos do ponto y. Então, aqui 4 vai cair para 2. Certo? Então, do ponto 4 aqui, estou partindo daqui. 4 menos 2, 2. E quero o ponto x seja mantido, também 2. Ponto 2 e 2. Passou aqui no ponto P. Que seja 2 unidades à direita do ponto atual. Então, aqui, 2 unidades à direita do ponto atual. Então, aqui, ele pontuou 2 à direita, 1, 2. Eu parei onde? No ponto N. Certo? Que seria no ponto 4 e 4. Só houve um deslocamento aqui, pessoal, horizontal. Só houve um deslocamento em cima do eixo X, à direita. Ele não falou para cima nem para baixo. Se para cima ou para baixo, seria no eixo Y. Então, já tem aqui o ponto NPQ, você já vai colocar uma resposta, né? Já tem aqui o N
o P, o que só faltou o ponto O. Vamos ver aqui se realmente vai dar um ponto O. Deveria dar, né? Cuja coordenada x tenha 3 unidades a mais que o ponto atual. Olha só. Então, 2 mais 3 vai para o ponto 5. E que a coordenada y seja mantida. Mantenha o 4, mantenha o 4. Realmente, ponto O. Beleza? Então, todos partem do ponto inicial, que é o ponto M. Esse que é o segredo desse exercício, apesar dele não ter falado aqui no enunciado. Ok? Beleza? Segundo exercício agora. Esse segundo exercício, ele vai tratar de planificação de figuras geométricas, de figuras espaciais. Essa primeira figura, letra A, nós temos uma pirâmide de base quadrangular. Beleza? Então, olha só. O que você tem que imaginar aqui? Eu tenho aqui uma base, um quadrado. Isso aqui é uma base, um quadrado. E tem você, olha, você tem um quadrado com base, certo? Tem um quadrado com base. Vou ter aqui 1, 2, 3, 4. Vou ter algo parecido com isso. Vou ter 4 triângulos. Então, aqui, olha só, já achei. Um quadrado e 4 triângulos. Essa seria a primeira ideia. Então, já fiz a letra A. O segundo aqui. Olha só. Nós temos aqui um prisma, certo? De base quadrangular. Eu tenho um quadrado. Junto com esse quadrado, depois desse quadrado aqui, vai ter... Vamos fazer para cima esse quadrado aqui. Vai ficar mais bonitinho. Tem um quadrado, tem um retângulo, ele está aqui nesse retângulo, tem outro quadrado aqui. Mas aqui, pessoal, olha só, vou ter quantos retângulos? 4 retângulos. Você tem um quadrado, na base desse quadrado aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, lá atrás eu tenho outro, eu tenho 4 retângulos. Então vai ter 4 retângulos e 2 quadrados. 4 retângulos e 2 quadrados. Então, letra B ficou assim nessa segunda figura aqui. Planificação, pessoal. Planificação, galera, é análise mesmo, da figura. Agora ficou fácil, né? Analisar aqui, prova externa. Aqui, eu tenho um triângulo, 2 triângulos, certo? 1, 2, e tem que estar a base aqui. 3, como fala? 3 retângulos. Um triângulo, né? E 3 retângulos. Então, aqui tem 1, 2 triângulos, que eu tenho o triângulo aqui da base e o triângulo aqui dessa outro lado, 2 triângulos, e 1, 2, 3 retângulos. Aqui seria a letra C. E aqui um cubo, certo? São 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. O cubo, letra D. Então, D, B, A, C seria a ordem, bem tranquilo, bem rápido, para a execução desse exercício aqui para vocês. Não precisava de retomada, porque é a análise da figura espacial e a planificação. Você tem que saber planificar uma figura espacial através dessa observação. Então, pessoal, o exercício número 3, certo? A gente tem que fazer algumas retomadas aqui nesse exercício número 3 antes de fazer a correção, certo? Como eu falei no 2 não foi necessário, aqui no exercício número 3, precisa sim de algumas retomadas. A primeira ideia, a gente está falando de triângulo, certo? É sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Sempre que você falar da soma dos ângulos internos de um triângulo, essa soma sempre vai ser igual a 180 graus. O primeiro passo que você tem que ter é essa ideia, que é 180 graus. Nós temos 2 triângulos importantes para serem comentados aqui, que é o triângulo equilátero e o triângulo isósceles. O equilátero é aquele que tem os lados iguais. Quando isso acontecer, um triângulo de 3 lados iguais, suponha que isso aqui tem 3 lados iguais. Quando ele tem 3 lados iguais, ele também tem 3 ângulos iguais. E esses ângulos todos seriam iguais a 60. 60 graus, 60 graus, 60 graus. Mas o porquê isso, Fabinho? Como você pode afirmar isso aqui? Porque
a soma dos três ângulos tem que ser igual a quanto? A 180. E se ele tem os lados iguais, os três lados iguais, com certeza ele vai ter os três ângulos iguais. 180 dividido por 3, 60. 60 mais 60, 120, mais 60, 180. Foi dessa ideia que eu parti aqui para fazer essa primeira afirmação. A segunda afirmação que eu posso fazer sobre isso é o seguinte. Deixa eu só apagar aqui, essa primeira parte que está aqui, para fazer retomada para vocês da segunda ideia ainda, certo? Que eu vou usar a ideia da soma e agora do triângulo isósceles. O triângulo isósceles é algo parecido com esse triângulo que nós temos aqui, certo? Olha só, aqui eu tenho 51 graus, 51 graus. Se eu tenho essa afirmação, se eu tenho dois ângulos iguais, esse ângulo é igual a esse, com certeza eu posso afirmar que esse lado vai ser igual a este lado, vai ter o mesmo valor. Então, quando você tem ângulos iguais, olha só aqui, eu tenho uma abertura de 51 graus, aqui tem outra abertura de 51 graus. Ele vai envolver, certo, medidas de lados, se está na mesma figura, medidas de lados iguais. Então, se aqui, esse primeiro, de 51, envolve um lado de 32 centímetros, eu posso afirmar que esse outro aqui também vai envolver um lado de 32 centímetros. Essa afirmação pode ser feita, certinho? Então, a primeira ideia é bem simples em cima dessa. Sempre que você tiver ângulos iguais, eu parti do princípio que o exercício já me deu que aqui é 51 graus e que aqui também é 51. Na frente desse 51, eu tive um ângulo de 32. Um lado de 32. Então, com certeza, na frente desse, vou ter um lado também de 32. Então, eu posso afirmar que x vai ser igual a 32 centímetros, certo? Então, por enquanto, para vocês só posso afirmar isso. Não tem um valor daqui, não posso afirmar nada. Mas, além disso, ele pediu para você o valor do y. O valor do y. Então, vamos pegar aqui a ideia do valor do y para vocês. Eu escrevi para vocês algo aqui que a soma tem que ser igual a quanto? A 180 graus. Então, eu tenho aqui que o y mais 51 mais 51, certo? Que são três ângulos, triângulo, três ângulos, não pode ter mais que isso, certo? E se fosse outra figura? Quando chegar lá, a gente vai comentar. Tem que ser igual a 180. O y, 51 mais 51, vou colocar aqui mais. 51 mais 51 dá 102. É igual a 180. O y vai ser igual a 180 menos 102. 180 menos 102, 78 graus. Então, o valor do y vai ser 78 graus, certo? Somente isso, tranquilo e direto. Pessoal, importante para você, só beber água. Salientar para vocês é isso, que são esses dois triângulos. O escaleno, que são os três lados diferentes, não tem essa relação. Aí, se para frente caiu mais algum exercício relacionado a ideias de triângulos, que tem a ideia de semelhança de triângulos, tudo mais que a gente dá para comentar através dos ângulos, relação lado, ângulo, lado, depende do que aparecer aí. A gente comenta os exercícios futuros que vão vir aí para frente, certinho? Próximo exercício. Bem tranquilo esse exercício aqui para vocês. Falou aqui que uma aluna chamada Fernanda desenhou esses quadriláteros a seguir e enumerou eles, colocou numeração
eles de 1 até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele pediu somente você fazer uma relação se está certo ou se está errado as afirmações que foram feitas aqui no exercício. Então, está falando que o quadrilátero 2 e o 4 são retângulos. O 2 é um retângulo, lados paralelos iguais, esse lado é igual a esse, e esse lado aqui é igual a esse. Ok, o 2 é retângulo, e também o 4 é um retângulo, na mesma ideia aqui. De lados paralelos iguais, então a primeira aqui está correta. Sem muito comentário em cima dela. Isso aí, Gugu. Já o exercício, a segunda afirmativa, a letra B, ele fala o seguinte: o 1 e o 3 têm os ângulos opostos congruentes. Legal. Quando a gente fala dentro da geometria, a gente não faz essa relação que assim, nós temos lados iguais, certo? Nós temos ângulos iguais, certo? Quando eu falar essa palavra congruente, certo? Traduz-se para de mesmo valor, de mesma medida, iguais. Ponto, final, iguais. Então, o quadrilátero 1 e 3 tem ângulos opostos congruentes. Olha só, esse ângulo é oposto a esse. São congruentes? Sim, professor. Esse ângulo e esse ângulo são congruentes? Sim, professor. Então também está correto. Ah, você esqueceu do 3, né? Mas aqui também é um losango. Esse é congruente com esse? Sim. Esse é congruente com esse? Ixi, também sim. Canseiro, hein? Faz parte. Os quadriláteros 2 e 5 têm todos os ângulos retos. Uau! Um novo conceito aqui. O que é um ângulo reto, Fabinho? É um ângulo de 90 graus. Nós temos aqui um quadrado, ou algo parecido com um quadrado. Esse aqui, todos os ângulos retos. É um ângulo de 90 graus. Ele está falando que o 2 tem todos os ângulos retos. Ok, ratinho, 2, todos os ângulos retos. E o 5 tem todos os ângulos retos. Opa, olha esse ângulo aqui, está fora. Então, essa aqui está errada. Certinho. E por último, vamos fazer a última afirmação aqui. Um, dois, três. 1, 2, 3. Isso. Oi? 24, sim. Os quadriláteros 3 e 4 têm todos os lados com a mesma medida, então 3 e 4 aqui. 3 a gente pode pensar que sim, certo? O losango tem essa característica sim. Mas o 4 não. O 4 que a gente não pode ter essa afirmação. A gente pode afirmar que esse lado é igual a esse. Então também está errado. Certinho? Beleza. Última questão. Pessoal, nessa última questão aqui, presta atenção em algumas ideias que nós vamos ter que falar aqui. A primeira ideia é que uma circunferência, certo? Sempre que a gente trata de uma circunferência completa, a gente vai ter que uma volta completa equivale a um ângulo a 360 graus, aqui uma volta completa. Uma volta completa equivale a 360 graus. Primeira ideia para você aqui. Todo relógio, quando você pega um relógio, ele é dividido em 12 partes iguais aqui, 12 partes iguais. Então, você vai pegar o 360 dividido por 12 partes, que dá 3, dá 36, desce o zero, daria 30 graus. Ou seja, você tem que pensar aqui que cada abertura aqui, ó, dessa equivale a 30 graus. A primeira ideia é essa aqui, para a gente comparar. Beleza? Anotou isso aí? Tendo isso em mente, fica fácil a gente executar esse exercício. Uau, Fabinho, só isso? Sim, só isso. Vou até trocar de cor aqui para ficar bem bonitinho.
colocar de verde agora. Verde. Pessoal, então aqui, olha só. Qual a abertura que nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Eu tenho uma abertura que tem que equivale a 5 horas. 1, 2, 3, 4, 5. Cada uma aqui vale 30 graus. Se você pegar aqui 5 vezes 30, daria 150 graus. Ele quer o menor ângulo, 150. O restante é o que falta para completar 360. Falta quanto para completar 360? 210. E realmente são 7 horas. Só você marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria o maior ângulo, certo? No segundo aqui, o menor ângulo que está entre aqui, ó. Tem 1, 2, 3. 3 horas. Cada, certo? Espaço desse aqui, mostrei para vocês que equivale a 30 graus. 3 vezes 30 daria 90. O restante, que seria o maior, você faz 360 menos 90, certo? Dá 0, pega um emprestado, fica 2, 16 para 9, dá 7, aqui 270. Então, o maior seria 270 graus. Então, beleza, fiz essa divisão aqui, certo? Em 2 partes, a nossa avaliação. A primeira parte, até o exercício número 5, foi corrigido. Você tem que copiar o enunciado e pegar a solução. Copiar o enunciado, fazer a solução, tirou foto, postou no GPA, está ok, está validado a sua atividade. Mas, professor, você já fez a atividade? Sim, vocês vão entrar nessa rotina aqui na escola, certo? Do nono. Nós temos aqui algo chamado pós-médio. Então, a avaliação externa agora, a gente está trabalhando bem próximo do que seria as aulas de pós-médio que vocês vão ter aí no ensino médio, certo? Que é o quê? A aula voltada para provas externas, principalmente no Enem. Aqui, a avaliação externa, são focos na foco em aprendizagem e a prova Brasil que nós vamos ter aí futuramente. Então, espero que tenham compreendido a aula, que se pintar alguma dúvida, a gente vai estar à disposição de vocês para retirar e, no mais, eu aguardo vocês. Não se esqueçam de comentar o nome aí para ser válido a sua frequência, certinho?